complexo, mas divertido. Dá uma resumida aí nesse divertido aí. As duas coisas. Today we are going to talk about past perfect. Hoje nós vamos falar sobre o past perfect, o pretérito perfeito. A estrutura desse tempo verbal, desse verbal tense in English, is subject plus had plus verb in past participle plus complement. Sujeito mais had mais o verbo no particípio mais o complemento. Então, esses quatro elementos são muito importantes para que tenhamos uma frase no past perfect. Sujeito, had, verbo no passado particípio e o complemento. Nós vamos ter que analisar esse tema por partes, tá? Para nós podermos compreender. Vou colocar aqui uma frase e nós vamos trabalhar em cima dela. Ok. I had talked to you yesterday. Vamos lá. É o seguinte. Sujeito. Eu tenho aqui na oração I had. Tenho aqui talked. É um verbo no particípio. E to you yesterday é o complemento. Ok? O que significa had? Had é o passado do verbo have. Have significa ter. Had significa tinha. Então, eu tinha. I had. Eu tinha. I had. Talked. Então, aqui é o verbo falar no particípio. Então, falado. Eu tinha falado para você ontem. Bom, vamos por partes. Had. Eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Had significa tinha. Tem que diminuir aqui um pouquinho. Tá? Verb in past participle. Lembra que o particípio são os verbos que terminam em ado e ido. Comprado, falado, andado, pensado, dormido, sentido, saído, vivido, certo? Então, particípio, como é que a gente faz o particípio em inglês? Na maioria dos verbos a gente usa ed, mas existem os verbos irregulares, que vocês conhecem, que têm regras próprias. Os verbos irregulares são um pouco diferentes, né? Por exemplo, uh, não. Então, olha só, aqui eu coloquei o seguinte: You had eaten a whole pizza. Você tinha comido uma pizza inteira. Você tinha comido uma pizza inteira. Ok? Ó, sujeito, had, verbo no particípio e complemento. O verbo no particípio, pensem comigo, ado e ido no português. Comprado, falado, pensado, dormido, bebido, comido. Vocês estão vendo? Esses dois sufixos, em inglês, é o ed que a gente coloca no final do verbo. A maioria, pelo menos. Mas existem alguns verbos que são irregulares. São chamados de verbos irregulares. E com certeza vocês já estudaram sobre esse tema. Bom, essa ideia de verbo irregular talvez seja um pouco difícil para vocês entenderem. Como assim verbo irregular, verbo irregular? Mas em português nós também temos. Pensa comigo o seguinte: verbos no particípio
comprado, falado, pensado, comido, bebido, dormido. Ok. E o verbo ver? Como é que ele fica no particípio? Ele fica vado ou fica vido? E aí? Como é que é o verbo ver no particípio? Nenhum dos dois. O verbo ver no particípio é visto. Percebem? E o verbo imprimir? Impresso. Percebem? O verbo pagar? Pago. Por aí vai, né? Então nós temos vários verbos em português que também são irregulares. Eles também não recebem ado e ido. Então, em inglês existem verbos também que não vão receber o ed. Esse sufixo para poder ficar no particípio, tá? Para indicar que uma ação foi concluída. Então, analisando um pouco a estrutura do past perfect, a gente vê sujeito, a gente vê o had, que significa tinha, e tinha o quê? Tinha feito alguma coisa. Então, o verbo no particípio, na maioria dos casos, termina em ed, como a gente observa aqui, ó, certo? E em muitos casos também é irregular. Assim como a gente também tem verbos irregulares em português. Então, essas duas frases estão no past perfect. I had talked to you yesterday. Eu tinha falado para você ontem. You had eaten a whole pizza. Você tinha comido uma pizza inteira. E aí, ó, nós tínhamos. We had. Nós tínhamos. Nós tínhamos decidido o que fazer. Percebem? Nós tínhamos decidido o que fazer. We had decided what to do. Nós tínhamos decidido o que fazer. De novo, ó, ed. Sufixo aqui é essa partícula, essas duas letrinhas que vão lá no finalzinho, como o ado e o ido. Falado, decidido, decided, talked. Estão percebendo? Então, essa ideia de sujeito, had, verbo do particípio, e o complemento, na verdade não é uma regra, né? O complemento pode ser absolutamente qualquer coisa, desde que faça sentido, que concorde com o sujeito, had, o verbo, né? Mas a nossa estrutura principal são esses três primeiros elementos, sujeito, had e o verbo no particípio. I had talked, you had eaten, we had decided. E nós podemos pensar em vários outros, né? Mas vou dar mais alguns exemplos aqui com verbos irregulares. Outro aqui, o verbo lose, que é o verbo perder. I had lost my cell phone. Eu tinha perdido o meu celular. I had lost my cell phone. Eu tinha perdido o meu celular. I tinha had perdido. Particípio lost. É irregular. Lost. Verbo lose é igual ao verbo ver, que em português eu não falo vido, eu falo visto. Correto? Em inglês é a mesma coisa. O verbo perder é irregular. Então ele fica lost. I had lost my cell phone. Eu tinha perdido o meu celular. Mas eu encontrei. But I found it. Eu tinha perdido meu celular, mas eu encontrei. Ok? Então nós estamos observando 4 frases até o momento que estão no past perfect. Todas essas frases têm os mesmos elementos que nós apontamos ali em cima. Todas elas têm o sujeito. Ó, na primeira frase, I. Na segunda frase, you. Na terceira, we. Na quarta frase, I de novo. O had é o verbo have, ou seja, o verbo ter, verbo have, no passado. Ter, no passado, tinha. I had, eu tinha. You had, você tinha. We had, nós tínhamos.
I had, eu tinha. E aí, um verbo no particípio. O que é o particípio? Quando o verbo termina em ado e ido, que indica que uma ação foi concluída. Falado, comprado, andado, abraçado, pensado, ok? Bebido, comido, saído, sentido, dormido, decidido. Só que existe em inglês apenas um sufixo. Em português existem esses dois, ado e ido, no finalzinho do verbo. Comprado, falado, comido, bebido. Em inglês a gente só vai ter um sufixo ao invés de ado e ido, que é o ed. Talked, decided. Estão vendo? Um sufixo só. Então o particípio em inglês começa a ficar mais fácil. Tem os verbos irregulares. Em português e em inglês sempre vão haver verbos irregulares. Por exemplo, o verbo ver, nós falamos. O verbo ver não fica nem vado e nem vido no particípio. O verbo ver fica visto. É chamado de particípio irregular. Visto é o correto. Escrever, como é que fica no particípio? Escrevado ou escrevido? Nenhum dos dois. Porque o verbo escrever é irregular, então fica escrito. Portanto, o verbo escrever é particípio irregular no português. E em inglês, existem verbos irregulares? Também existem verbos irregulares. O próprio verbo ver é irregular, o verbo escrever é irregular. É claro que em inglês há mais verbos irregulares do que no português. Mas a ideia é a mesma. Eles não vão receber. Ó, em português tem os verbos irregulares que não vão receber nem ado nem ido para ficar no particípio. Em inglês tem os verbos irregulares que não recebem o ed para ficar no particípio. Ah, então, por exemplo, vou pegar o próprio verbo escrever. Ó, a professora, the teacher, a professora tinha escrito, ó, a professora tinha escrito on the blackboard. Então, olha só, a professora tinha escrito o nome deles na lousa. A professora tinha escrito o nome deles na lousa. Perceba o seguinte, escrito em português não recebe nem ado nem ido. Percebe? O verbo escrever não fica nem escrevado nem escrevido. Fica escrito. Em inglês a mesma coisa. O verbo to write, o verbo to write, que está aqui, ó, não fica writed, porque senão é como se eu estivesse dizendo escrevido. Tá errado. Tem uma forma correta, que é a forma irregular. Escrito, written. Deu para pegar a ideia? Então, particípio, em português, ado e ido. Comprado, falado, pensado. Comido, bebido, saído. Indicam ações que foram completas, que foram acabadas. Em inglês, esses dois sufixos se resumem em ed. A maioria dos verbos em português obedece essa regra. A maioria dos verbos em inglês também obedece essa regrinha do sufixo para ficar no particípio. Existem verbos irregulares em português que não recebem esses sufixos. Existem verbos irregulares em inglês que não aceitam esse sufixo para ficar no particípio. Ok? Eu acho que a ideia ficou clara aqui. Falado, comprado, comido, bebido e ver. Fica vado ou ouvido? Nenhum dos dois. Fica visto. Em inglês a mesma coisa. Talked, decided. Mas e o verbo ver, por exemplo? Não fica... Ó, o verbo ver, que é see, não fica seed, porque senão vira semente. Né? Seed é semente. Então como é que fica? Seen. Diferente, tá vendo?
é particípio irregular. Então, galera, a ideia é bem simples. Sujeito, had, verbo no particípio. A maioria desses verbos no particípio em inglês vão usar o sufixo ed. A maioria. Ok? Mas nós temos alguns verbos que são irregulares e não vão utilizar. Ok? Observamos aqui alguns. Eaten é o particípio do verbo eat, comer. Lost é o particípio do verbo lose, que é perder. Written, que é o particípio do verbo write, que é escrever. Em inglês tem mais verbos irregulares, tá? Vamos pensar em mais algumas frases aqui na forma afirmativa. She had. She had. For the science test. Bom, ela tinha estudado para a prova de ciências. Ela tinha estudado para a prova de ciências. She had studied for the science test. She had studied for the science test. O principal da sentença no past perfect, no pretérito perfeito, sempre vai ser os três primeiros elementos. O complemento da frase, o que vem depois, pode variar, não é uma regra. Mas esses três, sim, obedecem a uma regra. Preciso do sujeito, preciso do had e preciso de um verbo no particípio. Tá? Isso é irrecusável. Preciso desses três elementos. She had studied. Ela tinha estudado. Ok? She had studied. Ela tinha estudado. Nós vamos observar agora a forma negativa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Que é bem simples. O had fica had not ou abreviação, hadn't. Ok? Então, ó, had fica had not na forma negativa ou hadn't, que é a mesma ideia, tá? Bom, nós vamos ver o seguinte. Vamos pegar aqui o seguinte. He hadn't. Ele não tinha me avisado. He hadn't advised me. Ele não tinha me avisado. Nós não tínhamos nós não tínhamos visto we hadn't seen problems. Nós não tínhamos visto problemas. Eles não tinham dormido bem. Eles não tinham dormido bem. Então percebam aí, pessoal, onde eu coloquei hadn't, eu poderia ter colocado, sem sombra de dúvidas, poderia ter colocado o had not. Tanto faz, tá? Colocar hadn't ou had not. Eu acho que hadn't fica mais simples da gente entender. Mas nas frases afirmativas, o sujeito tinha feito alguma coisa. Nas frases negativas, o sujeito não tinha feito alguma coisa. Ok? Então, eu acho que fica bem claro para vocês, com o passar do tempo, claro ainda, mas vocês podem perceber que não tem segredo. Vamos pensar aqui em mais algumas antes da gente partir para frases interrogativas, para perguntas, né? Vamos pensar no seguinte. Uma coisa legal, ó. Tem alguns verbos que não mudam. Por exemplo, o verbo put, que é o verbo colocar.
O verbo run no particípio, ele fica do mesmo jeito, run. O verbo ler, ele não muda, fica read no presente e no particípio, tá? Então, assim, tem alguns que vão se manter a mesma coisa. Eu vou usar read aqui, só para vocês terem uma ideia. I hadn't. Então, ó, I hadn't read the entire book to do the test. Eu não tinha lido o livro inteiro para fazer a prova. Sabe, prova do livro? Eu não tinha lido o livro inteiro para fazer a prova. I hadn't read the entire book to do the test. O verbo read, ele está no particípio. Então, uma coisa muito legal no verbo read, ele fica exatamente do mesmo jeitinho que vocês estão vendo aí. No presente, no infinitivo, no passado, simples, no particípio, no futuro. Ele não muda. Fica read. Nós vamos entender pelo o contexto, né? Eu sei que aqui ele é lido por causa do had na frase. Eu sei que é o pretérito perfeito. Então, eu sei que o verbo é lido, aqui nesse caso. Ele está no particípio. Mas aí você pega outros verbos, né? Tem outros assim também. O verbo put, que é o verbo colocar. P-U-T, put. Mesma coisa. Infinitivo, presente, passado simples, particípio, futuro. P-U-T. O verbo run, correr, R-U-N. Ele muda no passado simples, né? Mas no particípio ele é a mesma coisa. Run, R-U-N. Mesma coisa. Né? Então, assim, tem alguns que são parecidos, né? E dão uma ajudinha. Então não fica diferente assim. Dá pra gente pegar a ideia. Bom, vamos pra forma interrogativa, então. Eu acho que ficou claro aqui também, né? Had ou had not. Hadn't, mesma coisa. Alguém não tinha feito alguma coisa. Como que nós vamos perguntar? Agora o had vai no início da pergunta e no finalzinho a gente tem o ponto de interrogação. Tá? Ó, vamos para as perguntas. Had sempre no início, tá, pessoal? Da pergunta. Vamos pensar aqui. Você tinha. Ah, então a primeira pergunta. Had you drunk water at morning? Você tinha bebido água de manhã? Você tinha bebido água de manhã? Outro verbo que não muda, é o verbo machucar, hurt, que fica machucado, hurt, também mesma coisa. Had she... Ela tinha machucado a perna dela? Ela tinha machucado sua perna? Ou a perna é melhor, né, na tradução. Ela tinha machucado a perna? Had she hurt her leg? Had hurt her leg? Ela tinha machucado a perna? Vamos pegar outra frase aqui. Também dirigir. Had he driven? Então, had he driven his father's car? Ele tinha dirigido o carro do pai dele? Ele tinha dirigido o carro do pai dele?
também temos, ó, vamos ver. Tinha esquecido. Had you forgotten? Você tinha esquecido? Você tinha esquecido suas chaves? Você tinha esquecido suas chaves? Had you forgotten your keys? Então nós temos aí alguns exemplos, pessoal, de perguntas em inglês no past perfect, que é bem simples. Segue a mesma lógica de todas as perguntas. Quando o had, ou, enfim, qualquer auxiliar do tempo verbal, verbo modal, fica no início da pergunta. Tem que ficar no início da pergunta. Por quê? Qual é o papel? Dois principais. Primeiro, indicar o tempo verbal. Segundo, marcar o início da pergunta. Então, o had, ele já indica que é past perfect. Eu só confirmo analisando a presença de um verbo no particípio. Tá? Mas o had, a princípio, sendo utilizado como auxiliar no início da pergunta, ele já está sinalizando para mim, ó, é past perfect, hein? Segundo, e o mais importante, o auxiliar fica do início da pergunta para marcar o início da pergunta. Como assim, professor? O auxiliar está marcando o início da pergunta? Exatamente, assim como no espanhol. Vocês já devem ter notado no espanhol que no início da pergunta também tem um ponto de interrogação. Apesar de que os pontos de interrogação são invertidos, né? Um deles é invertido. Mas o propósito é o mesmo, é marcar o início da pergunta. Isso não acontece só com o espanhol, não acontece só com o inglês. Algumas línguas eslavas também têm essa mesma característica. Algo no início que marque o início da pergunta. O próprio russo tem isso, né? Tem um símbolo específico do alfabeto russo que é utilizado no início também para poder marcar a pergunta, o início dela. O que acontece com idiomas como o nosso, como o português, que nós não temos nada marcando o início da pergunta. O que acontece é que, para diferenciar na hora de falar, né, a pergunta da afirmação, nós precisamos mudar o tom. Por exemplo, se eu falo assim, ó, você pode ajudar, com certeza. Você pode ajudar? Você pode ajudar. Percebem? Você pode ajudar? Você pode ajudar. Eu separo uma pergunta de uma afirmação pelo tom. Agora, não acontece isso em inglês. Eu preciso de algo no início, marcando o início da pergunta. Isso evita alguns erros, como, por exemplo, em português, que vocês já devem ter passado por isso. Vocês estão fazendo a leitura de um livro em voz alta, seja um livro paradidático, seja o próprio livro didático de língua portuguesa, de geografia, história, ciências. Vocês estão fazendo uma leitura em voz alta na sala. De repente, no meio do texto, você lê uma pergunta em tom afirmativo. Aí você tem que voltar e ler tudo em tom de pergunta de novo. Você pode dar alguns exemplos. Aí você vê o ponto de interrogação. Puxa, era a pergunta. Aí você volta e lê tudo em tom de pergunta de novo. Você pode dar alguns exemplos? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês fazendo uma leitura em voz alta. Isso acontece principalmente quando a gente está se habituando com a leitura e aí não conseguimos ter uma visualização do parágrafo como um todo, né? E aí as pessoas caem nessas pegadinhas. Mas isso não acontece em inglês. Em inglês, a pergunta pode ter o tamanho de um livro, mas ela vai ter um auxiliar no início, indicando, olha, aqui começa uma pergunta. Isso é muito útil. Então, aqui nós temos o head marcando o início das perguntas, indicando que é past perfect, e aí vem sujeito, verbo no particípio, complemento. Olha, na verdade o head ele estava aqui, né? You had drank water at morning. Nós tiramos o had daqui e passamos ele para lá, para o início. Ele pulou.
Ele pulou, deu um salto, né, por cima do sujeito. Para facilitar, nesse primeiro contato que estamos tendo com o Past Perfect, eu estou utilizando apenas pronomes pessoais, né, do caso reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Mas nós vamos analisar, posteriormente, utilizando outros substantivos. Né? Qualquer substantivo pode servir como sujeito. Certo? Então, o professor, a aluna, o ônibus, o trem, o avião, o dia, a prova. Né? Nós vamos mudando o sujeito, que pode ser qualquer substantivo. A gente vai mudando isso. Só estou colocando I, you, he, she, it, porque vocês já tiveram contato várias vezes, isso vai facilitar um pouquinho nesse primeiro momento. Então, nós observamos aí frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas. Em todos eles, nós temos os 3 elementos que analisamos no início dessa aula. Sujeito, had, verbo no passado particípio, que a maioria dos verbos em inglês usa ed, mas existe uma porção, aproximadamente 60 verbos, que estão no particípio, de uma forma irregular. Ok? Então, pessoal, na verdade, né, se a gente for parar para contar, existem mais verbos irregulares do que 60. Estou falando dos principais, né? Mas tem alguns que não usamos tanto. Então, no geral, a maioria dos verbos recebe o ed. Existe uma minoria de verbos que é irregular. Na forma negativa, nós observamos que onde fica had é hadn't ou had not, que é a mesma coisa. A grande diferença é que hadn't, eu peguei essas duas palavrinhas e fiz uma fusão, uma combinação e transformei numa palavra só. Hadn't. Para isso eu juntei elas, tirei a letrinha O, no lugar eu coloquei uma apóstrofe. Ok? Essa é a ideia. De duas palavras eu transformo em uma só. Hadn't. Uma abreviação, facilitar, né? Na hora da pronúncia, ao invés de duas palavras, pronuncio uma só. Então, aqui em cima, ela tinha estudado para a prova de ciências. Nós não tínhamos visto problemas. Lá em cima, o sujeito tinha feito alguma coisa. Aqui embaixo, o sujeito não tinha feito alguma coisa. E por último, com o had no início, eu pergunto, no past perfect, o que o sujeito tinha feito. Had you drunk water at morning? Você tinha bebido água de manhã? Had he driven his father's car? Ele tinha dirigido o carro. Had she hurt her leg? Ela tinha machucado a perna dela? Had you forgotten your keys? Você tinha esquecido as suas chaves? Percebem? Estou fazendo perguntas, com o auxiliar no início, ponto de interrogação no final. Eu acredito que esse conteúdo não esteja tão complexo assim, tem muitos detalhes. A princípio, sempre quando a gente começa a falar sobre os elementos da estrutura do Past Perfect, às vezes você pode ficar um pouco confuso, né? Nossa, são muitas coisas para lembrar, muita coisa para gravar, mas com esse passo a passo que eu fui mostrando aqui para vocês, eu acredito que fica mais fácil. Nas próximas aulas, nós vamos resolvendo exercícios, lendo textos, onde vamos encontrar o Past Perfect, escutando músicas, vocês vão ver com mais frequência e isso vai ficar cada vez mais claro para vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ampliando nosso estudo sobre esse tema nas próximas aulas.